Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Olha só, aula 35.2, trabalhando a literatura. Vamos voltar, vamos relembrar e reforçar para os senhores o romantismo no Brasil. Exatamente. Então, vamos que vamos. Nós temos aqui a questão, vamos focar na poesia. Exatamente, né? A poesia, essa fase é dividida em 3. Lembram quais são? Vamos lá, primeira geração. O que nós temos aí como características da primeira geração? Pelo menos um autor, pelo menos uma obra. Quem marcou. Exato, isso. Exato. Acho Quem foi em ouvi. 1836 com Gonçalves Magalhães. Tá certo? Não confunda com Gonçalves Dias. Gonçalves Dias foi uma outra questão, tá? Exato. Então, de olho na tela, nós temos aqui para vocês as imagens, né? Na poesia é possível identificar ao menos 3 gerações do romantismo brasileiro. Ó, indianistas, ultrarromânticos e condoreiros, exatamente. Quando eu falo indianista, é a mesma coisa que nacionalista, tá? Na poesia, você vai identificar a questão a natureza vai estar presente, vai encontrar a idealização da mulher, a mulher ideal. Já lá no ultrarromantismo, nós temos o quê? Tem também a idealização da mulher. Só que essa questão do sofrimento. Para os autores dessa época da ultrarromântica, era sofrer que era a melhor solução. A morte... Ai, mas antes de morrer do que ficar sofrendo por amor. E morriam muito cedo, né? Com essa questão Aquele toda. amor platônico. Eles se entregavam, eles achavam assim... eu não quero mais nada, então vou me entregar aqui, vou beber, e adquiriam enfermidades. E aí, pessoal, morriam super cedo. E os condoreiros eram o quê? Aquela da poesia, né? Os escritores que queriam o quê? Ficarem livres, né? Faziam denúncia, a liberdade era importante. Então, vamos conhecendo cada geração. A primeira geração, nacionalista ou indianista. Os primeiros românticos são conhecidos como nativistas, pois seus romances retratam índios que viviam livremente na natureza numa representação perfeita, né? Idealizada, tá? E aí nós temos aqui os 2 representantes como Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Primeira geração, tá? Já na segunda geração, né, conhecida como mal do século, ultrarromântica, né? O tema que fascinou os escritores da segunda geração romântica brasileira foi o quê? A morte. Nas obras dos escritores desse período, está presente uma visão negativa do mundo, da sociedade, na qual eles expressam seu pessimismo, sentimento de inadequação à realidade. Certo. E a terceira geração, lembram? A terceira geração aí conhecida como a condoreira. É também conhecida como condoreirismo. Os poetas dessa geração apresentam um estilo grandioso ao tratarem dos temas sociais. E aí, quando nós falamos em tema social, na terceira geração do romantismo, quem que nós devemos lembrar? Quem que vem em nossa mente? Castro Alves. Quem foi Castro Alves, terceiro ano? Castro Alves foi o poeta que mais se destacou neste momento, tá? Ele começou a escrever poemas sobre a escravidão, retratando em seus poemas o lado feio e esquecido pelos primeiros românticos. Exato, por isso que fala que é uma poesia social. Certinho? Muito bem. Então, amadinhos, nós ficamos por aqui e daqui a pouco a gente volta, né, para a nossa prática, né, para o nosso Tirando Dúvidas. Até já. Até já. Olá, meus queridos. Eu não falei que nós... bem rápido. Voltei. Opa, vamos, já para vocês. Sair, já voltamos. Agora é aquele momento para saber se os terceiros gabaritaram, acertaram todas as questões aí falando sobre o romantismo. Vamos ver. Vamos lá, então, para o nosso Tirando Dúvidas, resolução de atividade de sala. Primeira questão.
A nossa primeira questão aqui, a natureza nessa estrofe. Olha lá. Do tamarindo a flor abriu-se há pouco, já solta o bogari, mais doce aroma. Como preces de amor, como estas preces, no silêncio da noite o bosque exala. Certo? Gonçalves Dias. Olha só uma observação aqui, tem tamarindo. O que é isso? Conhece tamarindo? Ó, árvore frutífera, o fruto dessa mesma planta, olha só. Então tem um bogari, arbusto de flores brancas. Então vamos ao comando da questão, né? Ou melhor, as alternativas. Nós temos aqui na letra A. É concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica e instintiva. A B. Expressa sentimentos amorosos. C. É representada por divindade mítica da tradição clássica. A letra D. Funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso. E é recriada objetivamente com base em elementos da fauna e da flora nacionais. E aí, Então, qual? Então nós vamos Na aqui, dúvida, volta, né? olha só a questão, né? Que tá pedindo? Você tinha que ler, né, essa estrofe e fazer uma relação. Com qual alternativa, né? Aí a natureza nessa estrofe do tamarindo a flor abriu-se há pouco. Já solta o bogari mais doce aroma. Como prece de amor, como estas preces, no silêncio da noite o bosque exala. Aí tem o significado e as alternativas. Qual que você escolheu, né? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, né, está relacionada a expressar, né, os sentimentos amorosos. Vamos para a segunda questão. A palavra de Castro Alves seria, no contexto em que se inseriu, uma palavra aberta à realidade da nação, indignando-se o poeta com o problema do escravo e entusiasmando-se com o progresso e a técnica que já atingiam o meio rural. Esse último aspecto permite afirmar que Castro Alves, aí vem as alternativas, né? A letra A, identifica-se aos poetas da segunda geração romântica no que se refere à concepção da natureza como refúgio. B, afasta-se nesse sentido de outros poetas como Fagundes Varela, que considera o campo um antídoto para os males da cidade. C, trata a natureza da mesma forma que o poeta Árcade, que o antecedeu. D, antecipa o comportamento do poeta parnasiano que se entusiasma com a realidade exterior. Ou a letra E, idealiza a natureza da pátria, buscando preservar a sua simplicidade e pureza, tal como Gonçalves Dias. Então, olha aí. Qual é o comando da questão, né? O que está pedindo, né? A palavra de Castro Alves seria no contexto em que se seria uma palavra aberta à realidade da nação, indignando-se o poeta com o problema do escravo e entusiasmando-se com o progresso e a técnica que já atingia ao meio rural. Até aqui você já sabe que já está afirmando. E aí você já pode até trabalhar com a famosa eliminação. Eu já olho para Castro Alves, eu lembro de qual geração? Primeira, segunda ou terceira? Exato, né? Então, e aí vem o comando. Esse último aspecto permite afirmar que Castro Alves, letra A, ele identifica os poetas da segunda geração romântica no que se refere à concepção da natureza como refúgio. Ele se identifica com a segunda geração? Quais são as características da segunda geração? Não vamos falar. Pois aí você vai analisar. Já dá vontade de ir, né? Porque assim, pessoal, vocês podem ir eliminando e colocando ao ladinho lá da questão as características. Aí você fica mais fácil para você, percebe? A primeira, eu tenho quais características? X, Y, Z. A segunda, né? E aí a terceira. Sabendo onde ele se encaixa, você vai direto. Chegaram aí a resposta? Qual é? Ou é a letra B, afasta-se nesse sentido de outros poetas como Fagundes Varela, que considera o campo um antídoto para os males da cidade.
Você lembra que Castro Alves, ele fazia sempre uma crítica. E olha o que está falando aqui Fagundes Varela, já vai fazendo a comparação. E aqui, será que ele trata a natureza da mesma forma que o poeta Árcade, que o antecedeu? Como que era a forma que os poetas do arcadismo faziam? Essa questão, os Árcades, né? Qual era a vida na simplicidade? Eles fugiam, né, da cidade para o campo, não era isso? Era tranquilidade. Aí nós temos aqui, será que a letra D, o comportamento do poeta parnasiano que se entusiasma com a realidade exterior? Ou idealiza a natureza da pátria buscando preservar a sua simplicidade e pureza, tal como Gonçalves Dias? A, B, C, D ou E. Então, nós temos aqui o gabarito letra B, tá certo? Quando fala lá de Fagundes Varela falando das males da cidade. Questão 3. Se uma lágrima as pálpebras me inundam, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Álvares de Azevedo. Ai, vamos ler mais uma vez, né, essa estrofe. Se uma lágrima as pálpebras me inundam, se um suspiro nos seios tremes ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Álvares de Azevedo. Olha aí, o que nós temos pela frente. A característica do romantismo mais evidente desta quadra é... Então, o que nós encontramos lá na leitura, né? Aqui na letra A, o espiritualismo. B, pessimismo. C, a idealização da mulher. Ou D, o confessionalismo. Ou a letra E, a presença do sonho. Então, qual é a característica do romantismo mais evidente no trecho, né, na quadra de Álvares de Azevedo? Olha lá. Se uma lágrima as pálpebras me inundam, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Olha, presta atenção, estão entregando aí, trecho que entregam. Vamos lá, na segunda faz a entrega, na terceira e no quarto versos, né? No quarto verso também. E aqui você vai analisando o espiritualismo. Será que tem, né? Pessimismo. Já elimina aí, ó. A, B. A, B, C, D, O, E. Nós temos aqui, né? Ó, uma característica marcante do romantismo, né? É a idealização da mulher aos lábios que ainda, né? Não foi tocado, ao seio. Então lá tem algumas palavras que já vão dando dicas para vocês. Beleza? Tudo bem? Vamos embora na questão 4. Assinale a característica não aplicável à poesia romântica. Então, olha lá, não se aplica. Letra A. Artista goza de liberdade na metrificação e na distribuição rítmica. B. O importante é o culto da forma, a arte pela arte. C. A poesia é primordialmente pessoal, intimista e amorosa. D. Enfatiza a autoexpressão, subjetivismo e individualismo. Ou a letra E, terceiro ano, onde a linguagem do poeta é a mesma do povo, simples e espontânea. Então ele quer ali a característica que não se aplica. Que não faz parte do romantismo. Exato. Tá fácil, bem fácil. Qual é? Bem tranquila. A, B, C, D ou E, qual que você escolheu? Olha só. Olha aí. Arte pela arte já mata. Né? Ainda mais assim, o importante é o culto da forma. Essa daqui é uma das características do parnasianismo, dos autores, né, parnasianos. A arte pela arte, a arte de fazer a poesia não se aplica aqui no romantismo. Então, vamos dando sequência agora no momento de treino, exatamente, que é o Se Liga no Enem. Estudante da mediação tecnológica, olha, amadinhos, o futuro é agora. Questão 5. A respeito do romantismo no Brasil, pode-se afirmar que
sua ação nacionalista deu origem às condições políticas que propiciaram a nossa independência. B. Coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou para essa definição. C. Espelhou sempre as influências estrangeiras, em nada aproveitando os costumes e a cor locais. Letra D. Foi decisivo para o amadurecimento dos sentimentos nativistas que culminaram na Inconfidência Mineira. E ganhou relevo apenas na poesia, talvez por falta de talentos no cultivo da ficção. Então, E aí? qual é a alternativa? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra B, voltando lá para vocês aqui, ó. Coincidiu com o momento decisivo de definição da nacionalidade e colaborou para essa definição, né? Então, relacionada a respeito do romantismo no Brasil, pode-se afirmar. Então, letra B, tá certo? A nacionalidade, olha, criando a nacionalidade mesmo daqui, ó, deixando um pouquinho lá da Europa de lado e tendo a sua própria independência. Beleza? Ok, e agora para o nosso momento do relaxamento, Alessandro, nós temos aqui o nosso clube de leitura. Como estamos aí com o clube de leitura? Como está esse momento de leitura entre os senhores, hein? Caminhando, tudo certo? Já pegaram aí a obra da unidade 2, já começaram, já terminaram? Não, estão na metade, né? Já dá para ter mais ou menos uma ideia. Exatamente, né? Então, aqui no Clube de Leitura, na Unidade 2, nós temos a obra Capitães da Areia de quem? Jorge Amado. Jorge Amado. Exatamente. Então, lá fala do quê? De um grupo de crianças. Crianças, sim, porque o mais velho tinha o quê? 14, né? Meninada lá de 14, 15, 16 anos, mas tinha também menores. Criança de 5, 6, 7, 8, 9 anos. E eram mais de 100. Exato. E olha, essas crianças não sabiam ler. Só tinha um que conhecia a leitura e era chamado de quê? De professor. Exatamente, o professor, porque ele lia, né? Ele sempre estava lendo, né? Inventava histórias e assim por diante. Comecem lá a leitura para vocês perceberem como é gostoso, né? Você encontrar ali os personagens, o protagonista, onde aconteceu, de que forma que aconteceu, se é parecido com a nossa o nosso primeiro livro lá da unidade 1, se o espaço é o mesmo, né? A região é a mesma. Então, comece a fazer a leitura que vocês vão descobrir aí coisas muito interessantes. Façam isso. Então, vamos lá. E registrem, né? Vamos registrando. Não esqueçam de registrar. Aqui, olha essa imagem que representa toda a obra. Olha essa imagem aqui, ó, da Capitães da Areia. Ó, por que Capitães da Areia? Você já questionou por que recebeu esse nome? Não vou falar. E aí você olha essa imagem, depois que você fizer a leitura, você vai perceber o porquê, você vai conseguir compreender melhor essa imagem, tá? Exato. Sobre o nosso clube. Mas faça a leitura. Exato. E qual é a escola que está presente? De hoje, quem serão? Então, vamos lá, então, conhecer a turma do terceirão, aqui da escola Antônio Gonçalves Dias, né? Extensão Pedro Álvares Cabral, né? CRED Cacoal, professora Luzinete Guimarães. Estão ali bem com a camiseta do terceirão. Linda camiseta, bonita parabéns, turma. a Muito pose, que charme, né? Acho que eles fizeram a foto especialmente aqui para nossa aula, viu? Parabéns, professora. O fundo tá rosa. E os meninos aí. Então, professora, muito obrigada, né, por essa contribuição, tá certo? Aguardando mais, exatamente, mais registro. Beleza? Ficamos por aqui. Exatamente. Até o próximo até a próxima encontro. aula. Tchau, gente. Tchau.